esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário de Tambaú, tambauenses, peregrinos, pequenas irmãs de Santa Terezinha, o Cleiton Reis cantando, o Guilherme Henrique cuidando do som, da transmissão, Gabriel nos ajudando, nossa equipe de liturgia, ministros da Sagrada Eucaristia, Dona Julieta no comentário. Hoje o padre se veste de branco e junto com toda a comunidade e todo mundo, homenageamos o padroeiro das missões, São Francisco Xavier. Junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, são os patronos, padroeiros dos missionários. Ele que nasceu na Espanha em 1506, de uma família muito rica. Logo, o seu pai o enviou para Paris, na França, para estudar, para ser um grande mestre, um grande doutor. Estudou filosofia, que era um estudo que compunha todas as matérias ligadas às ciências naturais. E lá em Paris, estudando, ávido por um crescimento econômico, pelo poder, pelo status, estudando em Paris, a Cidade Luz, ele conhece Santo Inácio de Loyola, que recentemente tinha se convertido e estava organizando a Companhia de Jesus, a congregação dos jesuítas. Inácio de Loyola estudava na mesma faculdade que Francisco Xavier. São Francisco Xavier é considerado cofundador dos jesuítas. Inácio de Loyola já tinha feito a experiência do amor de Jesus. Como diz Jesus hoje no Evangelho, Deus escolhe os humildes e simples para revelar os seus mistérios. Quem abre o coração se torna simples de coração, pobre em espírito, consegue experimentar as maravilhas de Deus. Inácio de Loyola, que também era uma pessoa muito capacitada, uma pessoa agraciada pelos bens da terra, tinha aberto o coração e experimentado as maravilhas da pequenez e da grandiosidade do Evangelho. E ele viu em Francisco Xavier uma pessoa com muito potencial, uma capacidade intelectual incrível, mas um coração ainda muito duro. Como a gente meditava no final de semana, cuidado para o seu coração não ficar insensível. O coração de Francisco Xavier ainda era um coração duro, voltado para as coisas da terra. Mas Inácio de Loyola, estudando com ele na mesma faculdade, vendo o seu potencial, isso que é bonito, a gente ver o potencial das pessoas, nos aproximar dessas pessoas,
e lançarmos a sementinha do Evangelho nos intervalos das aulas, na faculdade. Inácio de Loyola se aproximava de Francisco Xavier, conversava com ele. E numa das ocasiões, Santo Inácio de Loyola falou para São Francisco Xavier: de que adianta, Francisco, você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Para que tanta coisa? Para que ganhar o mundo inteiro? Esse desejo que você tem? Ganhar o mundo inteiro no sentido de poder, de dinheiro, de prazer. De que adianta isso, Francisco? Se você perder o reino dos céus, ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? E São Francisco Xavier foi sendo tocado pelas palavras de Inácio de Loyola, até que ele decide abandonar aquele desejo de prazer, de poder, de crescimento intelectual para as ciências humanas, para as coisas do mundo, e decide se entregar a Jesus. Decide ser um padre, um missionário, mas ele tinha muito que aprender. Ajudou Santo Inácio de Loyola na organização da Companhia de Jesus. Fez os exercícios espirituais que Santo Inácio de Loyola ensinava para as pessoas. Passou 40 dias em oração, em retiro, e decidiu consagrar a sua vida. Conta-se que certa vez ele estava na cidade de Veneza, na Itália, e caído na rua havia um homem todo ferido, machucado, doente, cheio de úlceras pelo corpo. Foi um momento assim muito marcante na vida do padre Francisco Xavier. Ele tinha um pouco de nojo das pessoas assim, feridas, machucadas, cheias de úlceras. Mas impulsionado pelo Espírito Santo, ele se abaixou e começou a cuidar das feridas desse pobre, doente, caído nas ruas de Veneza. Começou a cuidar dele e num gesto de muita humildade e vencendo todo aquele coração insensível, começou a beijar as úlceras, as chagas daquele pobre mendigo, daquele pobre doente, vendo nele Jesus. Ao beijar as úlceras, as chagas, as feridas daquele mendigo de Veneza, ele foi curado de todo preconceito, de todo nojo de cuidar das pessoas enfermas. Já estava preparado para assumir uma missão maior. Tinha vencido toda a dureza do coração, como São Francisco de Assis, que beijou os leprosos. Ele beijou aquele homem ferido e as suas chagas, tendo o coração totalmente transformado. Naquela época, havia os grandes descobrimentos das nações. Muitos missionários jesuítas vieram para as Américas, para o México, para o Brasil, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina. Mas Santo Inácio de Loyola, que era o padre fundador da congregação, queria que o Evangelho chegasse no Oriente, e não aqui somente no Ocidente, nas Américas. Queria missionários no Oriente, na Índia, no Japão e na China. Ele chama Francisco Xavier, que estava já convertido, o coração cheio do amor de Deus. E Santo Inácio de Loyola falou para Francisco Xavier: Francisco, eu preciso que você inicie a evangelização, que você lance as sementes do Evangelho no Oriente. Comece pela Índia, vai para o Japão, termina na China, e depois você volta, juntando-se novamente a nós. Você vai à frente, como coordenador da missão, junto com vários missionários. Você vai ser o comandante dessa missão de anunciar Jesus Cristo no Oriente. E ele falou para Santo Inácio de Loyola, que era o seu superior: eu vou assumir essa missão, assumir esse compromisso. E com muitos missionários, ele parte para a Índia. E lá na Índia começa a anunciar o Evangelho, com uma capacidade muito grande.
uma inteligência muito grande. Ele pensa: não vou começar com os adultos, vou começar com as crianças. Começa catequizando, evangelizando as crianças, e as crianças vão se convertendo a Jesus. Ele atinge os pais, atinge as famílias, e a comunidade cristã da Índia vai crescendo. Quando ele percebe esse crescimento da evangelização na Índia, ele deixa alguns missionários lá, parte para o Japão. Vai ele evangelizar os japoneses. Faz a mesma coisa, como São Paulo fez aqui no Ocidente, São Francisco Xavier fez no Oriente. Evangelizou os japoneses. E quando a comunidade lá já estava viva, ele deixou alguns missionários e foi para a terceira etapa da missão: lançar o evangelho no solo chinês, na China. Quando ele estava às portas de chegar à China, ele foi acometido de uma febre, que ele estava muito fraco, de tanto sofrimento na missão. Foi cometido por uma febre, ficou doente. Com 46 anos, no dia 3 de dezembro de 1562, aquele jovem, que antes queria a glória do mundo, fechou os olhos para a terra e contemplou a glória do céu. 3 de dezembro de 1562, tão somente com 46 anos de idade, falece o grande missionário Francisco Xavier. A igreja logo o beatifica, logo o canoniza e o escolhe como patrono das missões, padroeiro das missões, pela sua conversão, pelo seu amor, pela sua coragem, sua dedicação de sair lá para o Oriente, em terras distantes, proclamando o Evangelho. Nós que estamos aqui no santuário nessa manhã, quem nos ouve pela 107, acompanha pelas redes sociais do santuário, devemos ouvir o que Jesus hoje nos fala em oração ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. São Francisco Xavier, abriu-se a pequenez do seu coração e a grandiosidade do coração de Jesus. Teve a revelação dos grandes mistérios do reino e não guardou para si. Saiu por todo o Oriente lançando essas sementes. Também é para nós abrirmos o coração, recebermos essas revelações, tudo que o Espírito Santo traz para nós, no dia a dia da nossa vida, não retendo para nós. Nossa, hoje eu aprendi tal coisa. O padre explicou algo na missa, ou eu vi num vídeo na internet, ou num programa na TV, ou num programa no rádio, ou eu li num livro, ou alguém me falou, ou meditando a palavra de Deus, o Espírito Santo me inspirou, uma coisa muito bonita, muito linda, que vai ajudar tanta gente. Que bom que eu tive essa revelação, que bom que eu aprendi essa coisa linda. Vou guardar no cofre do meu coração, só para mim, não vou partilhar com ninguém. Deus me revelou, a palavra me revelou, eu aprendi, alguém me ensinou, eu guardo no cofre do meu coração. Essa coisa linda que você aprendeu, vai para o cemitério com você, junto com o cofre do seu coração trancado. Não, São Francisco Xavier. Aprendi algo novo, espalho. Fiz uma experiência linda do amor de Deus, testemunho. A palavra de Deus me ensinou algo diferente que eu não sabia, vou contando para todo mundo. O padre falou algo que me tocou numa missa, eu não tinha pensado nisso, eu aprendi, espalho. Estava lendo um livro e ali o autor citou algo que me deixou assim profundamente feliz. Vou contar para todo mundo. Aqui na minha Índia, aqui no meu Japão,
aqui na minha China, que é o lugar onde a gente vive, que é o lugar que a gente mora. São Francisco Xavier foi para a Índia, para o Japão e faleceu chegando na China. A nossa terra de missão é aqui, onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós ganhamos o pão, com as pessoas com quem convivemos. Aqui estão nosso Japão, nossa Índia, nossa China. É nesse lugar que nós estamos. E a nossa voz, através dos meios de comunicação, a sua voz, a minha, ainda pode chegar até lá. A gente pode imaginar, estamos ouvindo aqui pelo rádio, acompanhando pela transmissão, pela internet hoje, é o mundo inteiro. Pode ser que alguém lá no Japão esteja me ouvindo, acessando o Facebook e o YouTube do santuário. Alguém lá na China, alguém lá na Índia, alguém aqui na cidade, e está sendo tocado pelo amor e pela bondade de Deus. Então, irmãos, vamos agradecer pela vida de São Francisco Xavier, orar hoje por todos os missionários, lembrando que todos nós somos discípulos, missionários de Jesus. Discípulo é aquele que frequenta a escola de Jesus. Missionário é aquele que transmite aquilo que aprendeu. Nós somos ao mesmo tempo discípulos, missionários. Aprendemos, ensinamos, recebemos, partilhamos. Discípulos, missionários. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão linda, aqui na cidade de Tambaú, aqui nessa terra abençoada, onde viveu um santo, Padre Donizete Tavares de Lima, que, como São Francisco Xavier, foi um grande missionário sem sair aqui da cidade. Ele evangelizou milhões de pessoas, ficando aqui, na casa paroquial, na matriz Santo Antônio, na igrejinha São José, nas capelas rurais, São Pedro dos Morrinhos. Tivemos aqui um grande missionário, o Padre Donizete Jesus. Mas hoje homenageamos aquele que saiu por terras distantes e morreu com 46 anos dando a vida ao povo da Índia, do Japão, chegando já à China. Obrigado porque o Senhor revela seus mistérios aos pequeninos e esconde dos sábios. Jesus, faça de nós verdadeiros discípulos, missionários da sua presença viva conosco. Que todos os dias possamos aprender e partilhar o que aprendemos. E que nesse tempo do advento possamos nos encher da esperança, nos encher dessa expectativa da sua chegada e da sua vinda, que vai acontecer daqui a 22 dias, mais um Natal para o nosso coração. Obrigado, Jesus, abençoe todos os missionários, abençoe todos os jesuítas, especialmente o Papa Francisco, que é da Companhia de Jesus. Papa Francisco, que é da família de Santo Inácio de Loyola. Papa Francisco, que é da família de São Francisco Xavier, os grandes missionários do Evangelho. Obrigado, Jesus, glorificado seja o seu nome, hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja, devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Adiutori nostri, nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus universum transum creaturas vista, presimo legem, et voluntatem tuam, et sapicipia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva São Francisco Xavier! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! E viva Jesus Cristo, bom pastor! Viva! Que passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Grande pregador popular, amado pelo povo.